vamos resolver a sétima questão. A sétima questão, a gente observa dois recipientes, o cilindro A e o B, que têm a mesma fórmula molecular. Se observarmos bem os dois cilindros têm C4H10, ou seja, tem a mesma fórmula molecular. Mesma fórmula molecular. Isso significa que eles são isômeros. Já nós vamos entender porque eles são isômeros, mas significa que eles são isômeros. Porque eles vão ter fórmulas estruturais diferentes. Então, e apresentam fórmulas estruturais diferentes. Vamos entender já como que funciona isso. Então, primeiro passo. A questão fala que a gente tem o cilindro, primeiro, item A, pergunta assim: é possível escrever a fórmula estrutural das substâncias presentes em cada frasco apenas com a informação dada? Em caso afirmativo, escreva-as. Então, deixa eu só organizar aqui esse espaço em branco aqui. Pronto. Então, item A, ele pergunta se é possível e, caso afirmativo, escreva-as. Então, vamos lá. Primeiro, o cilindro A, ele diz que o ponto de ebulição, então vou escrever assim, ó, CA, cilindro A, CB, cilindro B. Então, nós temos o ponto de ebulição igual a menos 1 grau Celsius, né? E o B, nós temos o ponto de ebulição de menos 12. Então, o ponto de ebulição no cilindro A é maior, né? Maior ponto de ebulição em comparação ao B, menor ponto de ebulição. E o que isso significa dizer? Quando a gente vai estudar as propriedades dos hidrocarbonetos, temos que lembrar como funciona as forças intermoleculares associadas ao tamanho da cadeia, ramificação, e como essas forças intermoleculares influenciam também a propriedade, né? O ponto de ebulição. Então funciona assim: tipo de cadeia influencia a intensidade das ligações intermoleculares que resulta em uma alteração do ponto de ebulição. Exemplo: se você tem uma cadeia linear e outra cadeia linear, nós podemos dizer que a interação dela vai ser assim, ó.
tem muita área para interagir, porque não tem nada entre elas impedindo a proximidade. Então essa aqui você tem uma área de interação muito grande. Então vou escrever aqui, ó, área de interação grande. E isso, consequentemente, faz com que seja difícil eu separar essas moléculas. Então eu vou precisar de uma temperatura maior, de mais calor. Então a gente faz com que a temperatura de ebulição seja alta. Agora, analisando o segundo caso, é quando eu tenho uma estrutura que eu tenho uma ramificação. Então a gente tem a cadeia principal e tem a ramificação. Então, nesse caso aqui, olha o que acontece. Vamos desenhar uma nova estrutura aqui. Ou então eu posso simplesmente colar, não tem problema. E aí eu escrevo assim perto, assim. Se observarmos bem agora, como que seria a interação? A interação mais forte seria essa, porque agora nós temos uma distância maior entre as moléculas. Então quer dizer que eu vou ter uma interação mais fraca em cadeias ramificadas. Então agora eu digo que a minha área de interação é pequena. E agora vai ser mais fácil separar essas moléculas, porque se a interação é fraca, é pequena, eu consigo separar facilmente. Então a nossa temperatura de ebulição, ela vai ser o quê? Menor. Então essa é a parte teórica que a gente tem que ter em mente para poder responder essa questão. Então, por isso que a gente diz que é possível sim, a partir das informações fornecidas, fazer o desenho da estrutura. Por quê? A primeira estrutura vai ser CH3, CH2, CH2, CH3. Por quê? Porque esse aqui é uma estrutura linear com alto grau de empacotamento e de interação, fazendo com que a temperatura de ebulição seja alta. E as forças intermoleculares, vou escrever aqui, ó, forças intermoleculares são intensas. E essa primeira que eu escrevi, que é o butano, ele se encaixa no primeiro exemplo. Então, o nome dessa estrutura é butano. E o da segunda, a gente escreve CH3, CH3, CH3. Então, nós temos a nossa cadeia principal com a ramificação. O nome já dessa estrutura é um pouco diferente. A gente vai falar que é o que? Metilpropano. E
seu ponto de ebulição é mais baixo por ser uma cadeia ramificada, logo o grau de empacotamento é menor, ou seja, as interações intermoleculares também serão menores, menos intensas, porque não existe uma proximidade tão grande entre as moléculas, fazendo com que a área de interação entre as moléculas seja pequena. Então, é justamente essa segunda parte. E com isso a gente conclui o item A. O item B, a questão fala assim, ó, a uma mesma temperatura, em qual cilindro encontra-se a substância que possui uma menor pressão de vapor? Então aqui o item B, a gente pode até escrever nesse cantinho aqui, é só lembrar. Só lembrar da situação. Quando a pressão, o ponto de ebulição é alto, a pressão de vapor é o contrário, é baixo. É só lembrar disso. Então, se observarmos bem, no cilindro A, eu vou ter a minha menor pressão de vapor, porque a temperatura de ebulição dele é alta. Então, vai ser a menor. E no cilindro B, que a minha temperatura de ebulição é baixa, então eu vou ter a minha, pelo menos mais baixa que a do A, né? Então eu vou ter a minha maior pressão de vapor. E a pergunta é, enquanto o substante possui menor pressão de vapor. Então, menor pressão de vapor é no item A. Então essa aqui é a nossa resposta do item B. Esses desenhos também aqui, ó, é a resposta do item A. E deixa eu ver se pede para justificar. A justificativa da primeira parte do item A pode ser considerada essa parte aqui toda. No entanto, eu detalhei por motivo de revisão. Na hora da prova, poderia ser uma forma escrita mais resumida.